O Trecho da Democracia de hoje debate os ataques do governo Bolsonaro ao jornalismo brasileiro e ao profissional de comunicação. Os nossos convidados são Severino Júnior, presidente do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, e Jonathan Campos, jornalista e assessor de imprensa. Severino, há cerca de 10 anos era inimaginável pensar uma situação em que não apenas o profissional de comunicação, mas também os grandes órgãos de imprensa, ou seja, a mídia corporativa, era inimaginável pensar que o profissional e os órgãos de imprensa sofreriam tantos ataques, duros ataques. Como é que a gente pode compreender essa situação? Quais as razões que levam o atual presidente da República e o seu governo a atacarem tão duramente e cotidianamente profissional e órgãos de imprensa? Muito bem, Marco. Primeiro, cumprimentar pelo programa Trilha da Democracia, o companheiro Jonatas. Eu acredito que é uma tática. Tudo faz parte de uma tática, uma estratégia, um modus operandi do governo e, sobretudo, do seu presidente Jair Bolsonaro, de tratar os assuntos. Na minha impressão, ele age de maneira que ele é quem coloca a pauta. Ele nunca recebe essa pauta. Quando um repórter, um jornalista, o indaga sobre algo da política econômica, ele devolve com um ataque sobre se o repórter é homossexual ou não, é negro ou não. Ele devolve com uma pauta dos costumes para fugir da resposta que lhe foi imposta, que era sobre a política econômica. Então, no meu entendimento, é uma tática que ele utiliza para atender um nicho da sociedade que corrobora com ele, que converge com ele de suas opiniões reacionárias, conservadoras e, na maioria das vezes, suas opiniões fascistas. Ou seja, ele se recusa a ser pautado pelos meios de comunicação, mas de uma maneira tosca, né? Tosca, porque é isso que atende aquele nicho. Quando alguém pergunta, presidente, por que o PIB foi pequeno? E ele devolve, enquanto vocês planejaram, vocês observaram e vislumbraram um PIB o dobro do que aconteceu, ele não responde, ele leva um humorista ou ele dá uma banana, ele está devolvendo, é como dois torcedores de futebol. O Náutico está ruim, mas o torcedor do Náutico vai continuar dizendo que o Náutico está melhor que o Sport. O Sport está ruim, ele vai continuar dizendo que está melhor que Santa Cruz. Ele vai levando as discussões e a vida cotidiana nesse espectro de torcida, porque aí ele mantém aquele nicho a quem ele está atendendo. E na minha compreensão, ele não tem outra preocupação a não ser responder e atender aos anseios deste nicho. Ele governa para este nicho. Quando a atual secretária de Cultura diz que as minorias que busquem patrocínios, que o governo só vai atender às maiorias, ele está buscando atender a opinião daquele nicho. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente no Brasil, infelizmente, fascista e que quer ouvir essas opiniões ou essas grosserias e acha que isso é bonito. Jonathan, você durante muito tempo foi repórter de vários órgãos de imprensa. Eu imagino que a relação dentro de órgãos privados de imprensa, a relação entre jornalista e o proprietário, né, desse meio de comunicação, seja uma relação muito tensa, né? Para além disso, hoje existe uma relação tensa com o entrevistado do outro lado. E aquele que ocupa o cargo máximo em termos políticos da nação. Como é que você avalia essa inflexão, né, que incide sobre o trabalho do jornalista? Né? Bem, uma saudação também ao companheiro Júnior, a você, professor Marco, e a todos os telespectadores aqui do programa, né? Bem, eu já fui repórter em um jornal daqui, o Jornal Folha de Pernambuco. Por exemplo, já cobri as vindas do presidente Lula aqui para Pernambuco, como repórter da editoria de política. E o que é que a gente nota a grande diferença dessa relação? Sempre foi tensa a relação do repórter com o governo. Nunca é para deixar de ser tensa, na verdade. Ou seja, você já teve momentos, por exemplo, do governo do presidente Lula... O repórter tem que tensionar, Ele né? tem que tensionar, Mas ele não é pode natural. ser chapa branca, né? É o trabalho dele. Então, sempre foi tensa essa relação,
Agora, e sempre teve reclamação de governo para com o repórter, com a redação, que é a chamada a puxão de orelha, né? Liga para o dono do jornal para dizer que aquele repórter ali foi mal educado, ou tá me pressionando demais, enfim. É uma relação tensa, mas que dentro de tem uma certa normalidade, isso teria uma certa normalidade, que aí o governo Bolsonaro está usando como tática, como o Júnior falou, acrescentar tons e mais tons de cinza nisso. O que é que eu quero dizer? Há 2 anos, Bolsonaro, quando era perguntado sobre economia, ele tinha uma tática que era dizer: eu vou chamar o economista que vai cuidar disso. Hoje, na presidência da República, ele adota outra tática, porque é uma tática, na verdade, é uma estratégia, a tática de atacar o jornalista. É uma tática dentro de uma estratégia mais ampla, que é de trocar o assunto com algo muito fora do usual e muito grosseiro. Hoje, a coluna de Mônica Bergamo, uma colunista da Folha de São Paulo, que agora é um dos alvos de Bolsonaro. Ela está dizendo que no Congresso, o Congresso está consensuando uma estratégia que é não sair do foco da notícia do dia, que hoje por acaso, e com certeza nos próximos meses, é a economia do Brasil, não sair do foco dessa notícia que é a mais importante, respondendo a Bolsonaro. Eu não sei se vai dar certo essa tática, não sei se vão aguentar, mas é a tática de dizer, olha, deixa Bolsonaro falar essas loucuras que ele está falando da banana, questionar a sexualidade de um repórter, fazer uma grosseria como ele fez com a repórter da Folha de São Paulo, com a própria Vera Magalhães também, e deixar de responder isso a ele e continuar na estratégia de dizer, olha, mas a gente quer saber da economia mesmo. E é isso que eu digo, o governo Bolsonaro é um governo distópico, né? Ele quer trazer para o ambiente político ações e coisas que nunca haviam acontecido. Ele excita o seu público, porque na verdade ele excita o seu público, mas ele consegue uma reação também, porque é preciso reagir. Você não pode um presidente da República dar uma banana para um conjunto de repórteres e você dizer, olha, Bolsonaro, isso é uma tática de Bolsonaro, eu não vou responder. Sabe que isso é encruzilhada, né? O que é que a gente vai fazer? Vai ficar respondendo que Bolsonaro, os ataques de Bolsonaro à imprensa, ou não vai responder e deixar ele calado? Júnior, os jornalistas e as associações de jornalistas têm respondido à altura o governo Bolsonaro? Inclusive, dia 18, os companheiros e as companheiras de Brasília estão organizando uma atividade lá em protesto aos ataques constantes e diários proferidos pelo presidente da República. Eu queria dizer, Jonathan, em cima do que você acabou de falar, é que Bolsonaro, quando eu digo que ele não aceita ser pautado, Marco, ele quer manter até o final do seu governo, e ele, desculpe, e ele vem usando isso mesmo antes de ser presidente, a força de a pauta ser a que ele deseja. E qual é essa pauta? É a pauta dos costumes. Compreende? Ele não topa discutir a economia, não topa discutir a educação, não topa discutir nada que não seja os costumes. Por isso que esse conjunto de pessoas que ainda o apoia, esse conjunto de pessoas que o elegeu, são pessoas que convergem em alguma das bandeiras que o bolsonarismo defende. Se é a luta contra a diversidade sexual, se é a luta contra os benefícios às minorias, se é a defesa dos povos negros, quilombolas, índios. Pronto. Alguém pode até não gostar de haver uma diminuição no PIB ou uma diminuição no oferecimento de vagas de trabalho, mas alguém converge com ele porque essa pessoa é racista, ou alguém converge com ele porque essa pessoa é LGBT-fóbica. Então, é a pauta dos costumes, por isso que quando ele está querendo aprovar alguma coisa num congresso de importante, tanto do ponto de vista trabalhista ou econômico, de saúde, qualquer coisa que seja desse tipo, ele solta a ministra Damares e ela diz alguma asneira, que pra gente é asneira, pra gente é talvez uma coisa tosca, mas para uma parcela da sociedade, aquilo faz sentido, agrada. Uma coisa que eu achei importante, talvez se é para achar algo de bom nisso, não tem, mas vamos imaginar que algo de bom possa acontecer, que eu acho que os meios corporativos de comunicação estão reavaliando essa relação com o bolsonarismo, de tratar o bolsonarismo de uma maneira natural. O bolsonarismo não é natural.
Não é natural que um presidente ataque uma mulher, faça acusações contra uma mulher dizendo que ela estava se oferecendo sexualmente, como ele fez com a repórter da Folha de São Paulo, uma repórter premiadíssima. Então, eu achei interessante, por exemplo, os meios de comunicação corporativos divulgaram bastante o levantamento que a FENAGE fez sobre os ataques do governo Bolsonaro à imprensa. Isso. Eu não sei se você está lembrado, Júnior, foram 168... Em 2019. Em 2019, 168 ataques diretos à liberdade de imprensa, considerados pela FENAGE. Isso a FENAGE sempre fez. Catalogados, sempre fez, e nunca foi exposto. E nunca foi exposto. Então, se tem que alguma coisa positiva aconteceu, é essa reavaliação da imprensa corporativa. É quase um ataque a cada 2 dias, né? Quase um ataque a cada 2 dias e catalogadamente também uma notícia falsa, 2 notícias falsas por dia. Como, por exemplo, dizer que Leonardo DiCaprio financiou a queimada na Amazônia. Ou então que o vídeo acerca da convocação para a manifestação do dia 15 teria sido gravado em 2015, né? Ou feito já que ele apresenta ele apresenta as cenas da facada. Da facada. E o ministro do Meio Ambiente dizer que pode ter sido um navio do Greenpeace que soltou aquele óleo aqui nas praias do Nordeste. Então, são coisas realmente fora do sentido, são asneiras bem pensadas, na verdade, são coisas tão absurdas que levam a gente a discutir isso. Agora, essa discussão, inclusive, Marco, é importante que se diga que a própria imprensa precisa fazer, diante dessa reavaliação que Jonatas fala, fazer a sua meia-culpa, porque muito disso foi construído por nós. Compreende? Muito disso foi construído por nós, na medida em que se tratou infantilmente Bolsonaro, na medida em que o que Regina Duarte disse há um tempo atrás, que ele é apenas um homem bruto da década de 50, como o pai dela, e que chama um homem de pederasta, ou, sabe, romantizar aquilo, nós romantizamos muito. E não há espaço para romantização aos ataques que Jair Bolsonaro profere contra os jornalistas e contra uma série de agentes da sociedade esse tempo inteiro. Os ataques que ele praticou contra as mulheres, contra negros, contra setores da sociedade, foram gravíssimos. E a gente não viu essa imprensa corporativa chamar atenção para os crimes que ele havia cometido durante esse tempo todo. E agora parece que é como se tivesse a violência batendo na nossa porta. Eu quero acrescentar, desculpa, professor, eu quero acrescentar um fato seguinte: a imprensa tenta relativizar, a imprensa que eu falo, os grandes jornais, as grandes agências brasileiras, que é quem pauta, né? Que é quem pauta a imprensa no país todo. Há um costume que eu acho que é preciso ser dito, de relativizar a ignorância de Bolsonaro com o presidente Lula. A coisa mais comum é dizer, o que Lula fazia, Bolsonaro faz também. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Lula pode ter tido uma relação mal com um jornalista ou outro, pode ter criticado um jornalista ou outro. Lula nunca deu uma banana para um jornalista. Lula nunca duvidou ou nunca questionou a sexualidade de um jornalista, nunca atacou uma mulher como foi atacada a repórter. Eu repito muito esse caso da Patrícia Mello porque é muito grave. Porque é naturalizar um ataque a uma mulher profissional. Nem Dilma, nem Fernando Henrique Cardoso, exato. Nem Michel Temer. Isso nunca houve no Brasil. Então, essa coisa de relativizar, o que Bolsonaro faz, Lula fez. Não é verdade. E a imprensa ainda não se deu conta de dizer isso, porque quando ela disser isso, ela está assumindo um erro grave, um erro que pode custar muito para as próximas gerações de jornalistas que estão trabalhando aí. É sintomático que o último presidente que ficou tristemente reconhecido por conta do tratamento grosseiro em relação ao jornalismo ter sido um ditador, o João Figueiredo. Exato. Exatamente. Jonatas, um dos grandes pensadores do neoconservadorismo na atualidade chama-se Steve Bannon. E Steve Bannon reafirmou a necessidade de governos neoconservadores, fascistas, protofascistas, de desacreditarem a imprensa cotidianamente. Isso já está em curso no Brasil? Isso está em curso, com certeza. Eu acho que isso está em curso principalmente na campanha eleitoral do Bolsonaro. Claro, na campanha do Donald Trump já está comprovado, o Congresso norte-americano comprovou que
consultorias e empresas se utilizaram de algoritmos do Facebook para influenciar o eleitor norte-americano, para influenciar o povo norte-americano, e isso é acreditado muito fortemente para a eleição de Trump. E, com certeza, nessa campanha de Bolsonaro, essa estratégia foi muito claramente utilizada, dessa vez com uma notícia que tanto incomoda o bolsonarismo, pelo WhatsApp, né? Não é por acaso que essa jornalista da Folha de São Paulo é tão atacada. É porque ela fez uma matéria, já no segundo turno, denunciando que empresas pagaram disparos de mensagens, de fake news, através do WhatsApp para o povo brasileiro, para eleitores brasileiros. Fala-se de 15 milhões de pessoas. Não é por acaso essa estratégia. Então, é uma estratégia pensada, é uma estratégia que está sendo utilizada, inclusive, em outros países. E eu acho que a imprensa corporativa, mais do que defender os interesses dos seus clientes, a gente tem que lembrar que tem uma pauta que a imprensa corporativa brasileira concorda com o governo Bolsonaro, mais do que defender essa pauta, é ela pensar em si própria. Eu acho que está aí um grande dilema para a imprensa e para o jornalismo, para o futuro do jornalismo. Porque é muito diferente opinião é uma coisa, mas dado é outra. Dado se comenta, dado não se contesta. Então, por anos e governos, a gente aceita os dados do IBGE, que são dados feitos por cientistas, por estatísticos, aceita os dados do INPE, aceita os dados de diversas instituições internacionais e nacionais como informação que vai formar a nossa opinião, que vai formar os nossos comentários. E o governo Bolsonaro faz exatamente isso, descredenciar os dados para que o ambiente da comunicação fique caótico, né? Então, a gente está diante de um momento que eu acho que os democratas, as pessoas que acreditam na democracia, as pessoas que acreditam que esse Estado, o Estado democrático de direito, que é um Estado liberal, não é um Estado de esquerda, como eles falam, né? É um Estado que o mínimo que a gente tem que acreditar é que a ciência está ali, tem um método para fazer todas as informações que a gente se utiliza e que o governo federal, o governo central do país, está desacreditando exatamente isso, sabe? Isso é de uma gravidade que eu acho que não tem precedente. Tem duas coisas que eu queria comentar dentro do que Jonatas falou agora. A primeira é de que é como se fosse uma evolução, a de Bannon, de que precisa se desacreditar nos veículos de comunicação, é como se fosse uma evolução daquilo que Goebbels criou na Alemanha nazista. Ele dizia que a mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então, como a gente vive num estado de comunicação instantânea no mundo inteiro, eles evoluíram para a associação da mentira dita 1000 vezes com a desacreditação, não sei se existe essa palavra, do meio de comunicação. Porque você diz que qualquer coisa que venha dali é mentira, porque o que é verdade é aquilo que está no WhatsApp. E aquilo que está no WhatsApp são as fake news, que são colocadas diuturnamente, de maneira célere. É a coisa mais competente que o bolsonarismo consegue fazer é a fake news. Então, você desacredita o veículo de comunicação, a notícia que é dada, os órgãos de avaliação, sabe? O INPE, o dado que o INPE repassou é mentira, a verdade é aquele que você recebeu no WhatsApp. O dado que o IBGE repassou é mentira, a verdade é que você recebeu no WhatsApp. Para atender novamente a quem? Ao nicho que ele guardou de reserva, que é o exército que garante, que sustenta esse bolsonarismo. E outra coisa que eu queria dizer, Jonatas, é que quando ele descredencia o intelectual, o cientista, a impressão que me dá, eu não me recordo, eu já ouvi alguém falar isso, mas eu não me recordo quem. É como se a gente estivesse sendo governado pelaquela galera que senta lá atrás. E, para mim, que sou baixinho, e que sentava mais na frente, não porque eu sou caretinha, mas é porque eu precisava enxergar, né? Aquela galera que senta lá atrás, os mais altos e que tirava notas mais baixas, que tinha raiva do gurizinho que você tá lá na frente e tira nota boa e ia lá e dava uma tapa na cabeça dele, eu pegava ele na hora do recreio, encostava na parede, sabe? A impressão que dá é que é essa galera. É uma ode à burrice, é uma ode à ignorância, é uma guerra contra o conhecimento. Agora, isso não é um efeito colateral da democratização gerada pelo YouTube, pela produção de vídeos no YouTube? Porque, vejam, da mesma maneira como
se abre a possibilidade para não especialistas também darem a sua cota de contribuição no debate sobre todas as questões, também abre esse espaço para esse tipo de gente que você fez referência agora, que podem simplesmente dizer que a Terra é plana, mas olha, tem uma diferença. de que a floresta amazônica está sendo incendiada pelo Greenpeace e assim por diante. Né? Tem uma diferença, eu só queria acrescentar isso porque eu acho interessante. É uma estratégia que o governo Bolsonaro usa, mas tem uma diferença de um cara que solta uma opinião no YouTube e que tem uma audiência enorme, de um governo que escolhe deliberadamente colocar um ministro da educação como esse, como Weintraub, que faz brincadeira no YouTube, faz brincadeira no Twitter. É diferente você ter um maluco que curte o nazismo e que está lá naqueles grupos do submundo da internet curtindo nazismo, a você colocar um secretário de cultura que macaqueia o nazismo em um vídeo institucional. O cara estava macaqueando o nazismo. Então, é uma estratégia fascista de governo. É diferente. Você tem, digamos, o caos que é a internet. A internet é aquela caos, aquele monte de comunicador, de influenciador. E você tem um governo central que tem uma máquina para colocar, para rodar, e que você coloca gente desse tipo. Sim, mas então, não parece a vocês que nos incomoda, né, um governo dos piores. Sim, ou seja, sim. Um governo que governo tem... taticamente dos piores, um governo exatamente. como que coloca no seu ministério uma figura abjeta como essa Mas de Weintraub. Veja como é uma tática Agora, deles. isso nos incomoda. Agora, há uma parcela da população, que é esse nicho da população que apoia Bolsonaro, e para quem Bolsonaro faz o seu discurso, que tem ódio aos especialistas, ódio aos intelectuais, ódio àqueles que conhecem, que produzem notícia. Não lhes parece que... Eu acho que o Weintraub está nesta categoria. Ele tem ódio de quem produziu conhecimento na universidade e hoje ele está se vingando sentado na cadeira de ministro da Educação. Eu acho que é isso claro. Também, mas é também, volto a dizer aquilo que eu falei no início, é tática. Por exemplo, quando autoridades do governo insinuam de que, de fato, é verdade que a Terra é plana, veja, você não ouve... Um dos ministros de Bolsonaro é um astronauta que viu a Terra de longe. Ele viu ela redondinha lá, a esfera, mas ele não deu um pio sobre isso. Então ele não deu um pio sobre isso porque, eu venho dizendo isso há algum tempo já, não tem nada do que esse pessoal faça que não seja planejado. Uma coisa que eles não são é burro, sabe? Quando Bolsonaro solta uma dessas lorotas que pra gente parece ser um absurdo, é planejado. Quando ele levou o Carioca lá para frente da casa dele, foi planejado. Quando ele soltou a banana, foi planejado. Quando ele disse que a jornalista Patrícia Campos insinuou, atentando contra a sexualidade dela, foi planejado. Quando ele insinuou que o repórter que ele perguntou, tudo é planejado. Digamos que seja planejado. Quais são os limites desse projeto planejado que trabalha com base nessas mentiras frequentes? Eu acho que ele está se arriscando também, viu? Ele não tem limite. Vamos discutir agora. O nosso limite é a falta de covardia do STF e do Congresso Nacional. Vamos pensar do ponto de vista da sociedade civil, né? Sim. Como é que a gente pode vislumbrar uma virada da parte da opinião pública em relação a esse uso reiterado da mentira como forma de discurso para a sociedade? Olha, eu acho que tem algumas pistas. A gente tem que seguir o rastro do que pode dar certo. Por exemplo, eu sei, quando se fala de economia e quando o dado econômico dói no bolsonarismo, eles reagem com essa pauta divisionista. Então, eu acho que está a pista. Uma das pistas é isso, é continuar falando do problema econômico, da tragédia que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, você tinha aqui em Pernambuco, você tinha uma possibilidade do Estaleiro Atlântico Sul construir 15 navios contratados pela Transpetro. Como é que está isso agora? Quantos navios o Estaleiro Atlântico Sul está construindo agora?
Zero, nenhum. Quantos o Estado brasileiro já comprou de fora do país? Tá aí, agora isso a gente precisa. Claro, eu acho que a mídia alternativa, a mídia de esquerda, até trata disso. Mas é preciso que os meios que chegam mais na população tenham essa consciência de que é preciso informar as pessoas. Esse é só um exemplo. Eu estou dando um exemplo. Será que esses meios de comunicação, eu digo nomeadamente, Folha de São Paulo, Globo, terão essa consciência, sendo favoráveis às reformas neoliberais, ultraliberais de Paulo Guedes? Era isso que eu ia comentar. Eu acho que só tem... Primeiro, se apoiar ainda na mídia alternativa, né, que é o que nos resta. O que nos resta em muito dos assuntos. Segundo, é a certeza de que a vida do povo está piorando. Então, contra isso, não há notícia falsa que vá mudar a cabeça de uma pessoa que comia carne todo dia e que hoje não come ovo. Não compreende? A vida social da população está piorando e muito. Então, você não mente com isso. E a terceira coisa que eu falo é uma coisa que eu acho muito mais difícil, porque embora... Vou citar o grupo de comunicação mais forte do país, que é o Grupo Globo. Isso. Embora o Grupo Globo, por exemplo, declaradamente e às vistas, faz oposição ao governo de Bolsonaro em todas as áreas, na economia ele não faz. Na pauta de costumes, a pauta de costume, ele cai em cima. Na pauta dos costumes de Bolsonaro, do conservadorismo, talvez na área artística, né? Na área artística, talvez na discussão sobre segurança pública, combate à sobre corrupção. Segurança pública, esse tipo de coisa. Mas não faz na comunicação, não faz na economia. Porque a pauta econômica do governo Bolsonaro é a mesma pauta econômica da Rede Globo e dos grandes meios, dos grandes empresários, multiempresários do Brasil. E é por isso, Jonatas, que eles ainda continuam relativizando Bolsonaro com Lula. Mesmo sabendo que não existe nada que se aproxime. Nada que se aproxime. Eles fazem isso porque eles precisam dizer a verdade do que é esse desastre do governo Bolsonaro, mas não têm a condição de explicitar essa verdade ao ponto de dizer, olha, aquilo que a gente falava do presidente Lula era diferente, não era assim não. Porque eles não podem abrir espaço para que volte, para que a política econômica retorne àquela que Lula colocou. Então, uma estratégia que a grande imprensa, a imprensa de massa, os grandes meios de comunicação, os conglomerados de comunicação, eles estão vivendo num dilema muito grande. Porque Bolsonaro os atende economicamente, mas os ataca em outras áreas. E eles não podem dizer abertamente o que deveria ser dito para não abrir espaço para os seus antigos adversários do Partido dos Trabalhadores. Eu queria só acrescentar, acho que está acabando, mas eu queria acrescentar mais um elemento. Nessa coisa das pistas. Você vê, o secretário de Cultura fez da cabeça dele, imagino que tenha sido da cabeça dele, fez um vídeo macaqueando o nazismo, mas deu errado aquilo ali. Deu errado, porque você tinha um público... O israelita, aquelas associações israelitas que... A comunidade judaica, o próprio Estado de Israel se levantaram imediatamente. Exatamente, que são base de apoio do bolsonarismo. Então, assim, só por isso deu errado. Só por isso deu errado. Mas é isso que eu estou dizendo, eles também não acertam sempre. A gente também não tem que superestimá-los e também não subestimá-los. O que a gente tem que fazer em nome da democracia, dessa democracia que a gente tem, liberal, dentro de um Estado capitalista, mas que tem instituições que deveriam funcionar corretamente, a gente tem que combater esse tipo de estratégia fascista do governo Bolsonaro de uma forma bastante forte e também inteligentemente. Então, nos erros e aonde eles não querem discutir, que é no conhecimento. Trazê-los para o conhecimento é tirá-los dessa alucinação. Trazer um bolsonarista para o conhecimento é tirar a fé dele no bolsonarismo, porque a fé dele está calçada nessa pauta alucinada. Então, o conhecimento, o dado econômico correto e, claro, no erro dele, a gente aproveitar esse erro dele para colocar as questões mais importantes para o país, eu acho que é uma pista boa para a gente tentar garantir esse Estado democrático de direito vivo ainda. Severino, uma última pergunta para a gente encerrar o programa. No contato que você tem com os jornalistas do Estado de Pernambuco, é mais forte um sentimento de autocensura decorrente do medo ou de resistência contra
o autoritarismo de Bolsonaro? As dificuldades enfrentadas pelo jornalista em Pernambuco e no Brasil inteiro são tão grandes, Marco, e que eu percebo que o jornalista hoje, sobretudo, e eu estou dizendo isso, eu sou jornalista desde... Eu estagiei na Rádio Jornal em 2002, ou seja, já tem um tempinho, já passei por rádio, por TV. Eu percebo que nos últimos 2 anos, efetivamente, sobretudo nos últimos 2 anos, os nossos companheiros e companheiras vêm tendo uma atitude muito mais proativa, resistente, sabe? Contestadora. Hoje, se existe um bem em que esse governo vem fazendo, é revelando para nós o nosso sentimento de companheirismo, de corporação, de categoria, de força. Nós temos uma capacidade de formar opinião ainda muito grande. Nós temos um papel muito importante ainda na sociedade, compreende? E pretendemos ter esse papel ainda por muito tempo. E eu percebo que existe hoje, entre nós jornalistas, nós visualizamos isso hoje, muito mais. Esse bem, ele nos fez. Muito obrigado, Jonatas. Muito obrigado, Júnior. Eu que agradeço, convite. Eu agradeço. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.